Introdução. A geografia, assim como várias outras ciências, utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. Trata-se da elaboração e utilização de conceitos básicos que orientem o recorde e a análise de um determinado fenômeno a ser estudado. Por exemplo, um estudo geográfico sobre determinadas disputas geopolíticas pode ser realizado tendo como base o conceito de território, que seria uma categoria a ser utilizada como uma forma de se enxergar o estudo. Atualmente, além do espaço geográfico, principal objeto de análise da geografia, existem 4 tipos de conceitos que se consolidaram como categorias geográficas: território, região, paisagem e lugar. Paisagem refere-se às configurações externas no espaço. Por muitas vezes, ela foi definida como aquilo que a visão alcança. Porém, essa definição desconsidera as chamadas paisagens ocultas, ou seja, processos e dinâmicas que são visíveis, mas que de alguma forma foram ocultados pela sociedade. Além disso, tal definição também peca por apenas considerar o sentido da visão como preceptora do espaço, cabendo a importância dos demais sentidos, com destaque para a audição e o olfato. Dessa forma, podemos afirmar de maneira simples e direta que o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos. Território é classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Tal delimitação se dá através de fronteiras, seja elas definidas pelo homem ou pela natureza. Mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou muito bem definidas, pois a conformação de um território obedece a uma relação de poder, podendo ocorrer tantas elevadas abrangências. O território de um país, por exemplo, quando em espaços menores, o território dos traficantes de uma favela, por exemplo. Região é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela. Assim, as regiões podem ser criadas para realizar estudos às características gerais de um território, as regiões brasileiras, por exemplo, ou para entender determinados aspectos de espaço, as regiões geoeconômicas do Brasil para entender a economia brasileira. Eu posso criar minha própria região para a divisão de uma área a partir de suas práticas culturais ou por suas diferentes paisagens naturais, entre outros critérios. Lugar é uma categoria muito utilizada por aqueles pensadores que preferem construir uma concepção compreensiva da geografia. Grosso modo, o lugar pode ser definido como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma pessoa possui certa familiaridade ou intimidade.